Uma coisa pra vocês. Que fase que tá o Corinthians? O Corinthians não paga os funcionários. O Corinthians não paga fornecedor. É inexplicável. Não, é uma coisa impressionante. O Corinthians, falar uma coisa pra vocês, a pior fase na história, politicamente, o que você, Andrés, fez, vocês não conseguem acabar com o Corinthians. Duílio, Mário Gobi, Roberto Andrade, Augusto, vocês não conseguem. Veio um cara que todo mundo achava que era João Bobão, que é Osmar Stabile. Todo mundo achava que ele não ia fazer as coisas. É óbvio que tem que fazer concessão com algumas coisas. Bota o fulano aqui, que todo mundo faz isso. Administrativamente falando, é o único cara que bota respeito, que fala pros caras. Fabinho Soldado. Aí, ó, aqueles que querem derrubar o Fabinho Soldado. Aqueles que querem. Vamos lá. Não caiu ano passado. Contratou os jogadores. Teve 10 vitórias ou 9 vitórias consecutivas. 9 vitórias consecutivas. Esse ano, campeão paulista, está na final da Copa do Brasil. Na final. E que, diga-se de passagem, tomou 2 gols contra o Cruzeiro no jogo de ontem. O Dorival Júnior é um monstro sagrado. É a 5ª final que o Dorival Júnior vai disputar. A 5ª final. Não sei se tem outro treinador com essa mesma categoria e que foi campeão em 3 clubes diferentes. E 3 clubes grandes. Santos, Flamengo e São Paulo. E agora com o Corinthians pode ser tetra. Independentemente se ele ganhar ou não, ele é a 5ª. A 5ª. E aí vem no time. E ontem, E aí o ambiente do Cruzeiro já era tão ruim, um ambiente de gente mascarada, que é o seu caso, Gabigol. Que é o seu caso. Que é o seu caso. Eu não vou discutir o pênalti, porque ele sempre bateu o pênalti assim. Mas aí você coloca um jogador que tá sem aquecer, que entra pra bater os pênaltis, e ele fica na 5ª. De fechar. Na hora de fechar. Aí você tem um goleiro como o Hugo, que é um fenômeno de goleiro. Tem as imagens, daqui a pouco eu mostro, da esposa dele, que infelizmente perdeu os gêmeos. Olha como... Eu não gosto de falar de religião aqui, não, porque eu sou católico, sou Nossa Senhora Aparecida, mas sábado eu fumei charuto lá com os Emanjá, velho. Eu com a sua irmã, com aqueles negoção grandão, falei, ó, é nós, ajuda nós. Ô, Neto, pega, dá uns pulos, pega as flores brancas, pega as vermelhas. Precisa comer? Eu falei, não precisa comer. Você guarda aí. E é charuto pra cá, charuto pra lá, e eu só lá, e pedindo. Não é verdade? E cada um fica com o que quiser. Cada um acredita no que quiser. Não é verdade? Você tem que fazer as coisas pro bem, meu irmão. Não é pro mal. E futebol é só futebol. Mas quando você tem uma torcida como no Corinthians, perdendo um jogo de 2-0. Daí, Thiago! Eu fiz um jogo pela Amazon Prime, obrigado ao Rômulo, obrigado à Ana Paula. Godoy, ela mandou um beijão pra você. Ela é uma baita comentarista, velho. Eu não tinha noção que ela era muito boa como comentarista. Ô, e já saiu na Playboy, quem nunca, né? Viu Você já viu a Playboy da Ana Paula? Pega as fotos aí, Cascão! Mas bota aquele X lá, aquelas coisas lá. Bota aí. Ó, ela comenta muito, Ana Paula. Incrível. Beijo pra Sara, a sobrinha dela, pro Adalberto também, o irmão dela. Ficaram bravos comigo, que eu dei uns pau na Ana Paula quando ela tava lá de coordenadora da arbitragem. E a vida é assim, velho. E assim, tem que ter respeito. Agora é o seguinte, quando você tem as imagens da torcida aí, Cascão, você, o Ricardinho, vocês têm? Se vocês têm, eu só quero que vocês falem pra mim. Eu não quero agora. Eu quero o gol do Matheus Bidu. Pra mim, o Matheus Bidu, ele foi um dos caras mais importantes na Copa do Brasil. Só que a gente não fala isso. Porque contra o Palmeiras, quem que fez o primeiro gol? Matheus Bidu, meu irmão. Quem que fez o gol ontem? Matheus Bidu. Foi o Roberto? Foi o Memphis? Foi o Garro? Não! Quem foi decisivo para que o Corinthians pudesse ir para os pênaltis foi o Matheus Bidu, do cruzamento do Garro, André Ramalho. Eu acho esse cara um craque de zagueiro. Mas ele ficou muito tempo sem jogar. Mas você viu a categoria dele? Você viu o que o Dorival Júnior fez em relação à experiência, Veloso?
Que ele botou os André caras. Ramalho. Botou os caras, botou os caras. Não é verdade? José Martins não jogou bem ontem, botou o cara. Ele fez isso. Quem que faz isso? Quem que tem peito pra isso? E ele deixou o Garro na reserva. Ô, Roberto, não dá pra jogar, não joga, irmão. Tá machucado. Não aguenta correr. Não aguenta jogar. Não sai velocidade. Não dá pra jogar, bota o Vitinho pra jogar, porra. Não dá pra jogar, não atrapalha o time. Não atrapalha você e não atrapalha o Corinthians. Não dá pra jogar, não joga. E o Raniel entrando? Raniel e Garros. É brincadeira o Raniel, meu irmão. O Raniel é craque pra mim. Eu coloquei ele e o Jorginho do Flamengo na minha seleção. O Raniel e o Jorginho do Flamengo. É o seguinte, tem o gol do Matheus Bidu pra você, Matheus Bidu, que eu acabei quase com a sua vida aqui, quebrei você de um jeito incrível. Mas eu não sou o cara babaca em relação a não entender o que o Dorival Júnior fez e o que ele fez. Que, por sinal, o senhor sempre falou, não, ele tá jogando bem e ele tem que ser o titular. O Luiz Fabiani falou isso. Ô, gente, o Corinthians, vocês não sabem o que é o Corinthians. Sabe por que vocês não sabem? Porque não é questão de não respeitar, é questão de não entender. Ser corintiano, como diria Toquinho, é uma coisa diferente. Ser ídolo, como o Rosinei é, como eu sou, é diferente. É diferente. Você sabe que você tem que correr, você sabe que você tem que saber como é que o torcedor se comporta. O torcedor, ele não xinga jogador. O torcedor do Corinthians, ele não gosta do jogador, irmão. Ele gosta do Corinthians. Ele vibra por causa do Corinthians. Não é por causa do Memphis, não é por causa de mim, não é por causa do Sócrates, não é por causa do Luizão, não é por causa do Edilson, não é por causa do Marcelinho, não é por causa do Cássio, não é por causa do Ronaldo e Giovanelli. Eles gostam do Corinthians. Eles gostam do Corinthians. Eles não querem que o Corinthians perca. E aí tem cambada de vagabundo, sem vergonha, cachorro, que faz mal para uma instituição como essa. Ô, Zinei, você que é ídolo, o que você pode falar do jogo de ontem? E arrebentou na Rádio Craque Neto, Euro 17, Rosinei? Craque, boa tarde a todos. Realmente, ontem o jogo foi emocionante demais, né, para a torcida do Corinthians. A forma que o Corinthians conseguiu passar ontem para essa final foi uma forma muito comovente para esse bando de loucos que estavam aí ontem, que fizeram essa festa maravilhosa, né, que trouxeram essa atmosfera para esses jogadores ontem dentro de campo, que entrou totalmente diferente no segundo tempo, porque o primeiro tempo do Corinthians não foi um primeiro tempo ao qual agradou essa torcida, mas a torcida fez com que esses jogadores entendessem o que é ir para uma final de uma Copa do Brasil e volta para um segundo tempo totalmente diferente, com uma dinâmica, marcação, intensidade. E aí o Hugo, como sempre, brilhando e brilhando muito, craque, no jogo ontem. Fez uma diferença muito grande ontem dentro de campo mais uma vez. E craque, essa torcida aí, realmente, tudo que você falou dessa torcida é a realidade que o torcedor sente, o torcedor vibra, é justamente tudo E que mais, você falou. hein? Godoy, Luiz Fabiani e Veloso. Quem que decidiu o último pênalti? Breno Bidon. Foi o Memphis? Foi o Roberto? Foi o José Martins? Foi o Garro? Quem que foi? Quem que foi? Breno Bidon, menino que está há 2 anos como profissional. E você tem que bater o pênalti no Cássio. No Cássio. E aí é o último pênalti. E que o outro errou, mascaradinho errou, que não tem humildade e que leva a vida diferente. Ô, meu irmão, desculpa, meu irmão. Você pode falar o que quiser do Roberto. Jogou mal, foi o pior jogador de campo, mas não deixou de correr, não deixou de abafar. Aí entra o Gabigol, faz o que fez. Olha o Garro, como pouco tempo que ele jogou. Agora o Breno Bidon é craque, é fenômeno. E tem gente que não gosta e que tentou. Não. Ele é craque, ele é fenômeno. Ele é jogador de Bayern, ele é jogador de Corinthians, ele é jogador de Real Madrid, ele é jogador de Barcelona, irmão. Esse moleque é um fenômeno jogando bola. Pra você, Luiz Fabiani, vou deixar você por último, meu querido Veloso. O que você pode falar? Você que estava lá ontem. Tô contigo, craque Neto, e acompanho também o raciocínio do Rosinei na seguinte lógica. É o tipo do jogo, e você, o craque, o Rosinei, que estiver em campo, sabem que tem jogos que a torcida do Corinthians ganha por si só.
Na imensa maior parte dos clubes do Brasil, o 2-0 dentro de casa, aquela altura eliminando o Corinthians no tempo normal, seria suficiente para vaiar, para tirar a concentração dos jogadores, mas no Corinthians é o contrário. E aí consegue buscar o... fez o segundo gol. Com o Bidu. Fez o segundo gol, a torcida do Corinthians foi lá foi no céu, irmão. Começou a arregaçar. Aí o Michael, capitão do time, falou, vem, gente, vem. Foi ou não foi? Perfeito, gente, vem cá. O Michael, que é corintiano. Foi perfeito o Michael, craque. Vem cá, calma, pá, mudou o time. Dá pra gente chegar. Que, por sinal, no segundo tempo do Corinthians, o Corinthians amassou o Cruzeiro, Veloso. Foi. As trocas do Dorival também, boa tarde a todos. As trocas do Dorival surtiram efeito, né? Não sei porque ele segurou o Garro pro segundo tempo e também o Ranielli, mas mudou o time na entrada desses dois jogadores. Ô, Veloso, essa defesa da bicicleta... Eu ia falar sobre isso. Meu Deus, que defesa, ó. Olha, é rápido. No contrapé, ó. Bate no chão. Que isso, Hugo? Vai no contrapé. A gente ama você, Hugo! Pra mim, o Bidu e o Hugo ontem foram os principais, né, responsáveis pela virada sim, né, pela recuperação do Corinthians no placar e a vitória depois nos pênaltis, né? O Bidu jogou muito, o Hugo, e eu até disse aqui antes, se o Hugo não jogasse, o Corinthians não se classificaria, não passa mesmo. por ele. Não mesmo. Passa por ele a classificação, o Corinthians jogou muito bem o segundo tempo, conseguiu tirar essa vantagem que o Cruzeiro tinha construído dentro do jogo, porque estava jogando melhor, principalmente o primeiro tempo. Mas no segundo, né, com a pressão da torcida, com as mudanças do Dorival, o Corinthians conseguiu igualar no agregado e aí foi para os pênaltis, né? O Hugo mais uma vez brilhou e salvou o Corinthians e levou o Corinthians até a final da Copa do Brasil. Godoy, qual a ideia? Grande Oscar Roberto Godoy. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não gosto muito de... Todo mundo sabe do meu amor pelo Corinthians. Eu sou tão apaixonado pelo Corinthians que isso é até uma loucura minha. Eu acho que até que vou morrer de infarto em determinados momentos da vida e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou deixar de meter o pau no Corinthians daquilo que é errado, tá? Mas se o Corinthians, se você é corintiano, se você é conselheiro, se você é torcedor, se vocês entenderem que esse time precisa de 3 administrações, base, taxa, lá embaixo, igual cobra. 15 milhões, 13 milhões de folha salarial, ajeitar os camarotes, ajeitar o estádio, ajeitar o patrocinador, não pagar 4 milhões para jogador, sabe? Diminuir e sofrer 6 anos, no 7º, no 8º, ninguém nesse mundo é maior que o Corinthians. É o seguinte, qual a importância do Hugo num momento como esse, você que foi um dos maiores goleiros que eu joguei, Veloso? Contra e a favor. Essa Copa do Brasil, ele tá fazendo a diferença, né? Vem desde lá do Novo Horizontino. Lá aquele 0-0 também passa pelo Hugo, pega pênalti lá também, né? Corinthians com o time todo mudado. Ontem, mais uma vez, ele faz a defesa da bicicleta do Matheus Pereira, defesaça no chão, quica antes, defesa muito difícil de se fazer, né? Pela velocidade da bola e pela força que vem também. E aí o time vai para os pênaltis e ele mais uma vez resolve a parada, né? A última bola, Pode falar. que era do Gabigol, a última bola, gol, acabou. Ele vai lá e faz a defesa do... E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. E outra coisa, não se esqueça do Vitinho. Porque se o Vitinho erra o pênalti no Cássio, acabou, irmão. O Cruzeiro estaria na final. Parabéns ao Vitinho, que, por sinal, deveria jogar na quarta-feira. Não o Roberto, que tá machucado. Aí, essa defesa, Veloso, o que você falasse? Então, a bola vem forte, né? E o Gustavo Henrique, hein? O Matheus Pereira pega bem na bola, ó. Ele pega bem, a bola vem forte, vem pro chão, ela quica antes do Hugo ainda, ó. E o Ramalho salva em seguida, ó, que era gol. Defesaça, depois de entrar também, o Gustavo salva. Mas a defesa do Hugo é impressionante, ó. Ele vai indo pra lá, consegue voltar, a bola pega no chão, ele faz... E ele é grande. Muito. A defesa dessa não é fácil. Vai lá, você tá na Copa, Hugo. Você tá na Copa, irmão. A gente vai mostrar aqui, a gente tem a sonora depois dele aqui falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, a gente vai mostrar a noiva do Hugo, esposa do Hugo, maravilhosa, que a gente tem a imagem dela no último pênalti, né? A imagem de quem? De quem? Ó, é da internet, eu não sei de quem é. Você me desculpa de não dar os louros pra você. E se você estiver assistindo, manda aqui pra nós. Johnny Kiff. Johnny Kiff. O que é Johnny Kiff, cara? É Johnny Kiff, velho. Bota o Johnny Kiff aí.
sabia não. Perfeitamente, craque Neto. E a sinergia do Hugo Souza com o Corinthians é algo de difícil compreensão, de enorme velocidade. E hoje é um cara estabelecido, um aspirante a ídolo. Se eternizou no Corinthians em outros episódios. A final do Campeonato Paulista foi muito grande quando ele pegou o pênalti do Rafael Veiga e ele segue subindo de patamar. Queria aproveitar para trazer uma informação exclusiva. Não precisa. Da bola. Não precisa? Não, tô brincando, filho. Corinthians vai ter cerca de 3 mil ingressos à sua disposição no Maracanã e o Vasco vai ter o mesmo percentual na Neoquímica Arena, um pouco menos de 2 mil. Então esperava-se até uma carga maior ao Corinthians, quem sabe um 80% a 20%, mas não, só 3 mil ingressos para os corintianos no Maracanã jogar. Mas tem uma coisa, né? 3 mil ingressos para nós é o mundo, irmão. É como se fosse 30 milhões. Você pode ter certeza. E a torcida do Vasco é monstruosa. A torcida do Vasco é impressionante. Com a ideia do Hugo, da esposa, né? Um cara que perdeu os filhos, né? Que machucou o ombro, que foi maltratado, pisoteado pela torcida do Flamengo, por comentaristas, por causa de um lance dele que ele driblou contra o São Paulo. Esse menino aqui, o pai dele, ia lá, ó. Esse menino aqui foi trucidado pela mídia carioca. Ele foi trucidado, sabe quem confiou nele? Fabinho Soldado. Quando esse menino veio, as pessoas, não vai ser ninguém, que não sei o quê, que tal e coisa. Ele se tornou um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Vestido nessa camisa aqui, ó, do Corinthians, irmão. Trabalhando todo dia. E os caras queriam ainda desfazer do ser humano. Desfazer dele. Por que será, né? 1 milhãozinho de euros. 1 milhãozinho de euros. Quem que trouxe? O Fabinho Soldado. Rosinei, o que pensar disso? Bom, craque, falar do Hugo acho que é falar do tamanho que ele representa hoje vestindo a camisa do Corinthians, né? Ele chegar num clube e assumir o lugar de um grande ídolo do Corinthians, né? Que fez história, e ele chegar com o peso do tamanho que chegou e assumir essa responsabilidade demonstra o quanto ele tem qualidade, o quanto ele é qualificado, o quanto ele não teme a esse tipo de jogo. Então, eu acho que isso demonstrou mais uma vez ontem, né? O Hugo, mais uma vez, foi fundamental para o Corinthians chegar em mais uma final. O Hugo no Paulista foi fundamental e ontem mais uma vez, né? Porque o momento em que o Corinthians estava sendo bombardeado pelo Cruzeiro, as defesas que ele fez... Fez defesa monstra. Como o próprio Veloso trouxe aqui, essa defesa da bicicleta do Matheus Pereira, né? Qualquer goleiro que faz esse tipo de defesa. Vamos lá, ele tá na Copa ou não, Veloso, Tá pra na você? Copa. Tá, tu precisa estar, né? Eu acho que o gol é algo que tem que ser reformulado na seleção brasileira. O Hugo, pra mim, depois, ele já vem jogando bem há muito tempo, né? Mas essa classificação passa muito por ele, tem que estar na Copa. E o Brasil precisa ter um goleiro pegador de pênalti. Porque tem quarta, semifinal. Godoy, que pensar do Hugo? A volta que ele dá por cima tem a ver tudo também com a idade. Estava no Flamengo com uma certa idade, foi para o exterior, adquiriu... Não, Godoy, você é orelhudo com 70 anos, você quis brigar com o bandido, tomou 4 tiros. Não, mas eu era mais jovem. Ah, e você tá com uma bala aí? Mais loucuras, né, do que faço hoje. Hoje, até tentando fazer alguma coisa, fica tudo dolorido. Não, né? falar, só fartar você quer Fui querer acompanhar... um chute na cara? Pô, fui acompanhar o Veloso esse fim de semana. Morreu, tá doído. Pô, sábado, 2 jogos, domingo, 1 jogo, todas. Então, eu não tenho mais essa Volúpia. essa vitalidade para muito esforço físico. Agora, mentalmente, eu ainda estou bem, craque Neto. E aí, em relação ao Hugo, ele cresceu profissionalmente num clube onde ajuda muito quem consegue se sair bem. Se tivesse saído mal, também já tinha ido embora. Ele tem o potencial dele e a camisa, a torcida ajuda pra caramba. Ele tá correspondendo. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, aí meter o pau em todo mundo, falar o que eu penso, pá, tá tudo certo. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que o Rossi hoje não é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E eu achava ele mais ou menos. Mas eu tenho que ter o entendimento da verdade. Eu tenho que ter o entendimento daquilo que esse menino passou. E eu não posso, porque eu sou torcedor do Corinthians, achar que ele não falha. Achar que ele tá tudo bem. Não, a gente tem que ter isso. E aqui tá um ser humano incrível, irmão. Deixa aí nos comentários, fiel. Hugo Souza, na sua opinião, já é ídolo do Corinthians ou não? 33 pênaltis disputados, enfrentados.
onde ele estava na meta do nosso Corinthians, 10 defesas, 6 em disputas, ou seja, disputas de pênaltis, mata-mata, onde valia a classificação. Ele defendeu 6, somente isso, 6. Lembra aquela contra o Bragantino, que ele defendeu 3 numa partida só. 30,3% de aproveitamento e 3 classificações das 3 disputadas. Ou seja, para mim, Hugo Souza já é ídolo do Corinthians. Claro que nem se compara a Cássio, isso ele precisa de muito, precisa ganhar títulos importantes, precisa ficar um tempo vestindo essa camisa do Corinthians, mas o início de Hugo Souza, diante de muitos que não deram nada, inclusive eu, quando o Hugo Souza chega no Corinthians, eu falo, meu Deus, saiu Cássio, saiu o traíra do Carlos Miguel, Hugo Souza, quem é Hugo Souza? Fui pesquisar, fui ver um pouquinho da história que ele tinha feito no Flamengo, vou ser sincero que não conhecia. Fiquei com o pé atrás, mas hoje, para mim, Hugo Souza é o maior nome desse elenco do Corinthians, que foi construído há um tempo atrás aí por Fabinho Soldado e toda a diretoria aí do Corinthians, mas claro que principalmente por Fabinho Soldado. E a gente vê querendo tirar o Fabinho lá de dentro. Claro que errou em algumas coisas, errou em algumas decisões, em algumas contratações, em alguns movimentos, mas não dá para crucificar o cara sabendo que quem tá lá só quer roubar o cargo, que é um dos melhores cargos que se tem disponíveis no Corinthians, caso o Fabinho saia. E Dorival Júnior, para mim, está sendo crucial no Corinthians nessa final. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e também a sua opinião sobre o pênalti de Bidon, que na hora decisiva o garoto foi lá, converteu, classificou o nosso Corinthians. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, fiel. O like ajuda a gente demais. Se você é Corinthians de verdade, tá feliz com essa classificação, manda aquele like aí pra nós. Até o próximo vídeo. Valeu!